Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de retrospectiva para a gente falar dos dados do São Paulo, nas estatísticas do São Paulo na temporada 2023 e para a gente conferir também o saldo positivo do Tricolor. Muito obrigado pela sua presença, desde já eu te agradeço a presença sua por aqui no canal. Deixa o seu like que ajuda bastante. E um excelente fim de ano para você, uma excelente noite, né? Nesta noite de 31 de dezembro de 2023, eu desejo a você um feliz 2024, muita saúde, alegria, prosperidade e que o São Paulo possa ser melhor em 2024 do que foi em 2023. Vamos falar dos destaques aí, né? Do São Paulo, desta temporada do Tricolor. E eu começo falando aí da Copa do Brasil. Na minha opinião, um dos melhores e maiores títulos dos últimos 10, 12 anos, a gente pode pensar. O São Paulo que conquista de forma inédita o título da Copa do Brasil. Muitos jogadores que chegaram para ajudar o elenco durante a temporada, né? Principalmente aí o destaque para o Lucas, que chegou nas fases finais da Copa do Brasil. E também da busca da garra desse time que a gente acabou aí vendo, né, no final a entrega dos jogadores, principalmente ali de algumas peças super importantes, como o Luciano, como o Caleri, como o Arboleda, Beraldo, Rafael, jogadores que fizeram total diferença aí no time do Dorival. Além dos demais jogadores que também atuaram, Rafinha, Pablo Maia, Alisson, o próprio Caio, que acabou deixando o São Paulo agora no final da temporada, e também os jogadores que estiveram acompanhando o elenco durante as partidas, né, que atuaram em alguns momentos, como o David, que também acabou fazendo gol aí pela Copa do Brasil. Alguns jogadores que chegaram não tiveram um destaque tão importante, como o Ramos Rodrigues, mas a temporada 2024 vai ser importante para esses jogadores, né, o Ramos principalmente aí. O São Paulo que teve o apoio imenso da torcida, o amor incondicional da torcida que apoiou bastante o Tricolor, né? Cada jogo você via que batia o recorde de público, que também é muito importante para o São Paulo. A gente vai ver essa diferença aí no decorrer do vídeo, a diferença do São Paulo dentro e fora de casa, né? As estatísticas muito importantes do São Paulo na temporada dentro do Morumbi. A presença da torcida faz total diferença para o time do São Paulo. Também a chegada do técnico Dorival, que possibilitou o São Paulo chegar ao título da Copa do Brasil. E o Tricolor Paulista, que conseguiu fazer um feito inédito também para se consagrar campeão. Venceu na sequência o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo, né? Em uma competição de eliminação. Isso nunca havia acontecido, o São Paulo eliminar dois rivais de forma consecutiva em um torneio nacional, né? Somente em campeonatos paulistas isso já havia acontecido. Agora um feito inédito também aí para o Tricolor. E além disso, o São Paulo que pegou vários clubes bem formados, com bons jogadores e que tinham o favoritismo também durante os duelos ali de mata-mata. Principalmente aí quando a gente pegou no sorteio o Palmeiras, o Corinthians na sequência e o Flamengo na final. O São Paulo que fez uma campanha extraordinária na Copa do Brasil, não só na Copa do Brasil, como também na Sul-Americana. E o título mais importante aí que a gente pode falar do São Paulo Futebol Clube foi a Copa do Brasil, né? O que marcou bastante a vida de todos esses jogadores, por ser um título inédito, um título que o São Paulo não tinha, e também pela conquista que a gente viu alguns jogadores de forma muito genuína celebrando, né? Principalmente aí o Caleri, que tinha esse sonho de ser campeão com a camisa do São Paulo. O técnico Dorival, mais uma vez, dando resposta a várias pessoas que criticaram o Dorival quando chegou no São Paulo, quando assinou o contrato com o São Paulo. E um destaque importante aí também para esse cara que está passando na tela, o Pablo Maia, né? Acabou aí durante a Copa do Brasil perdendo o pai. A gente sabe que isso não é fácil, né? Isso aconteceu também comigo nesse ano de 2023. E o Pablo Maia que acabou ali sendo um destaque importante no meio-campo também. Os jogadores lembraram disso também, né? E foi importante também as conquistas aí para o Pablo Maia. A comemoração da Copa do Brasil, né? O Luciano dando aquele recado também para a torcida, né?
ali rebatendo algumas críticas, o Arboleda também fazendo algumas brincadeiras ali. É a liderança do São Paulo, né? Isso é importante, é saudável esse tipo de confraternização, de brincadeira, né? E a gente tem que ressaltar que todos fizeram uma boa temporada, foi importante aí o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Para a gente falar também da Sul-Americana, né? A temporada do São Paulo na Sul-Americana, que começou lá em 6 de abril e teve a finalização lá em 31 de agosto, né? O São Paulo que acabou entrando ali, fez uma bela campanha, né? Uma primeira parte com o Rogério Ceni, depois a segunda parte com o técnico Dorival Júnior. O São Paulo que não perdeu na competição, né? Só foi perder na fase de mata-mata para a LDU e acabou sendo ali eliminado, né, pela LDU nos pênaltis no jogo de volta. O São Paulo não conseguiu tirar a diferença no tempo normal, acabou ali indo para os pênaltis. O Rames, que acabava de chegar no São Paulo, acabou desperdiçando a cobrança. E depois a LDU acabou sendo campeã aí da Copa Sul-Americana, né? Então aí o 0-2, né? O São Paulo vencendo por 2-0 o Tigres, depois 2-0 em cima do Porto Cabedelo, depois o 0-0 com o Tolima, 2-0 o São Paulo em cima do Porto Cabedelo novamente, depois 5-0 em cima do Tolima, 2-0 em cima do Tigre, né? 1-0 ali pro São Lourenço. Aí o São Paulo fez a diferença, foi lá e venceu por 2-0 o São Lourenço, eliminando o São Lourenço. Depois o 2-1 para a LDU e 1-0 para o São Paulo, o jogo aí indo para os pênaltis, o São Paulo sendo eliminado na competição, né? O São Paulo que fechou ali a primeira fase com quase 100% de aproveitamento, né? Depois, o Campeonato Paulista, que também foi importante para o São Paulo na temporada de 2023, que começou lá em 15 de janeiro, né, de 2023, e depois acabou no dia 13 de março, o São Paulo sendo eliminado também nos pênaltis para o Água Santa. Um empate com o Ituano na estreia, depois vencendo a Ferroviária por 2-1, empate com o Palmeiras em 0-0, 4-1 em cima da Portuguesa, 2-1 para o Corinthians, o São Paulo perdendo este jogo. O Corinthians que não vencia há muito tempo o São Paulo no Morumbi, né? Acabou vencendo, ficou duro ali para o Rogério Ceni, muitas turbulências, né? Muitos problemas envolvendo o vestiário do São Paulo também com o Rogério Ceni. Teve a questão de Marcos Paulo, Luan, vários problemas aí o Rogério enfrentando. Depois o São Paulo vencendo o Santo André por 1-0, perdendo para o Red Bull por 2-1, vencendo o Santos por 3-1 e vencendo a Inter de Limeira por 5-1. Depois 3-0 em cima do São Bento, 1-0 em cima do São Bernardo, né? O São Bernardo vencendo aí o São Paulo, o Botafogo perdendo para o São Paulo por 3-1 e depois no empate com o Água Santa. Aí nas fases finais, né, o São Paulo acabou sendo eliminado nas quartas de finais ali para o Água Santa, que chegou à final e acabou perdendo para o rival. Pela Copa do Brasil, os jogos que iniciaram no dia 11 de abril e finalizaram no dia 24 de setembro. Uma data marcada na vida de todo São Paulino, né? O São Paulino nunca vai esquecer essa data. E no dia 11, o São Paulo empatando com o Ituano em 0-0, depois a vitória fora de casa em 1-0 contra o Ituano. O São Paulo vencendo o Sport por 2-0 fora de casa e perdendo no Morumbi por 3-1. E o jogo que foi para os pênaltis, aqui talvez o jogo mais difícil da Copa do Brasil para o São Paulo. O Rafael que brilhou nessa competição, né? Brilhou aí na partida contra o Sport, defendendo pênalti e passando o São Paulo de fase, né? Depois, o jogo contra o Palmeiras, o São Paulo vencendo por 1-0, gol do Rafinha. E depois 2-1 lá no Allianz Parque, o São Paulo vencendo o rival. Corinthians vencendo o São Paulo por 2-1. O Luciano que acabou fazendo o gol de fora da área, comemoração chutando a bandeirinha. E depois o São Paulo vencendo por 2-0 o Corinthians no Morumbi. Um massacre praticamente do tricolor em cima do rival. Uma boa partida do Lucas, do Wellington Rato, né, fazendo gol de fora da área. Importante aí a participação desses jogadores. O Flamengo perdendo para o São Paulo por 1-0 no Maracanã. O São Paulo desbancando o poderoso Flamengo, né? Cheio de problemas o Flamengo, né? Praticamente em crise. O São Paulo acabou aí se aproveitando disso e conseguiu vencer o Flamengo. Depois o empate em 1-1 no Morumbi.
o gol aí do Rodrigo Nestor, que deu o título ao São Paulo, consagrou o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Os dados aí de todos os campeonatos que o São Paulo disputou, tirando o Campeonato Brasileiro, que são muitos jogos, né? A gente ficaria muito tempo falando do Brasileirão, mas a gente vai falar dos destaques aí do campeonato, da temporada do São Paulo. Para a gente conferir os gráficos, né? Pelo Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo teve altos e baixos, né? Começou contra o Botafogo, que foi aí uma das piores histórias, né? Uma das piores entregadas no Campeonato Brasileiro. Liderou quase todo o campeonato e acabou entregando no final a liderança, né? Não teve peito para chegar até o final o Botafogo. Ali o São Paulo teve altos e baixos, vitórias e derrotas, foi muito acima, depois acabou descendo e do meio do campeonato para frente acabou sendo regular. O São Paulo que manteve ali cerca de 50% de aproveitamento, né? Tinha jogo em casa que vencia, perdia fora de casa. São Paulo não conseguia fazer uma campanha fora de casa no Brasileirão e acabou tendo apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. No total foram 71 partidas, registrando aí 34 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. No total que o São Paulo teve na temporada. Um aproveitamento de 56% e a equipe que marcou 92 gols e sofreu 58 gols na temporada. Deixa eu falar aí do São Paulo como mandante, né? Foram pelo menos 36 partidas, 23 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Um aproveitamento de 70,3%, tendo marcado aí em casa 59 gols e sofrido 23 gols. Uma das melhores campanhas do São Paulo jogando no Morumbi dos últimos anos. Como visitante, o São Paulo fez 35 partidas, teve apenas aí 11 vitórias, contando todos os campeonatos, né? Foram 10 empates e 14 derrotas, 40,9% de aproveitamento. 33 gols marcados e 35 gols sofridos. O São Paulo que fechou um saldo negativo fora de casa. Os treinadores que passaram pelo São Paulo em 2023, Rogério Ceni, foram 17 partidas, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, cerca de 60% de aproveitamento, 60,7%. E o Dorival Júnior, que teve 54 partidas no total, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 54,3% de aproveitamento. O técnico Dorival Júnior aí pelo São Paulo. E dos jogadores, né, os principais dessa temporada, na primeira colocação como o maior goleador, Luciano, com 15 gols em 65 partidas. O Caleri com 14 gols em 44 partidas. Lembrando que o Caleri foi poupado em alguns momentos e também teve as lesões. Já o Galopo, que acabou saindo aí no comecinho, né? O Galopo que não operou, né? Foi aí um dos últimos jogadores. Teve a cirurgia no joelho, né? Acabou ali fazendo 8 gols em 11 partidas. O David com 5 gols em 39 jogos. Caio Paulista, 5 gols em 50 jogos. Wellington Rato, 5 gols em 64 jogos. E Pablo Maia, 5 gols em 58 jogos. Então, todos os jogadores aí de São Paulo foram importantes. A gente pode colocar aqui Rodrigo Nestor também como um destaque importante pela Copa do Brasil. Alguns outros jogadores aí que atuaram bem, não fizeram gol, né? Mas estiveram ajudando ali do meio para trás. O Alisson foi um dos jogadores destaques aí dessa temporada, né? O São Paulo que conseguiu fazer mais uma vez o seu torcedor sentir alegria em 2023, conquistando esse título inédito da Copa do Brasil, que é o maior destaque. Além disso, a gente pode fechar com um saldo positivo de forma financeira, quando a gente fala de New Balance, né? A nova fornecedora de materiais esportivos de São Paulo. Quando a gente vê o São Paulo fechando um contrato de 800 milhões com a W Torre para a reforma do Morumbi, para fechar isso, né, até 2030, o São Paulo que pode completar o seu centenário com um novo estádio reformado. A gente também pode pensar de forma positiva com o São Paulo que mais uma vez consegue valores importantes também com as parcerias, né, com a Mondelez, né, e a mudança do São Paulo do name rights para o Morumbis. Mais uma vez, 75 milhões que podem entrar nos cofres do São Paulo. E também o patrocinador master do São Paulo, que vai mudar para a Superbet. Então,
deve chegar pelo menos aí também a mais valores interessantes, né? A gente vai falar muito sobre isso em 2024, tem muita coisa para acontecer, mas em 2023 o São Paulo fecha o ano positivo. Gostou dessas informações, desses destaques? Deixa nos comentários a sua opinião aí, qual foi o jogo mais importante da temporada para você, falando aí do São Paulo em 2023, qual foi o mais bonito, o gol mais bonito, ou qual o jogador mais importante dessa temporada? Deixa nos comentários a sua opinião, é muito importante, eu gostaria de saber e conto com o seu apoio também. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, eu fico por aqui, agradeço a sua presença nesse vídeo de retrospectiva e desejo a você um excelente final de ano, uma noite abençoada, que você possa entrar em 2024 com muita saúde, prosperidade e que você realize seus sonhos aí em 2024. Tamo junto mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui neste ano no canal Turbina Tricolor. Em 2024 a gente volta, se Deus quiser, para falar mais sobre São Paulo, que mais uma vez eu gostaria de lembrar você, além do São Paulo ser sentimento, o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, forte abraço para você. Valeu!